nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, o trecho 4:13, 29 de setembro de 1900. As almas vítimas são apoio e suportes para Jesus. Tendo passado alguns dias de silêncio entre Jesus e eu, e com um pouco sofrimento, parece-me que gostaria de continuar a tentar fazer-me exercitar um pouco a mais a paciência. E eis como, ao vir, dizia: minha amada, do céu te suspiro, no céu te espero. E como relâmpago desaparecia. Depois, voltando, repetia: cessa já dos teus ardentes suspiros, que me fazes definhar continuamente até desfalecer. Outras vezes, teu ardente amor, tuas ânsias são consolo ao meu triste coração. Mas quem pode dizer tudo? Parecia-me que tinha vontade de fazer versos, e estes versos às vezes os expressava cantando-os, mas sem dar-me tempo de lhe dizer uma palavra, e logo fugia. Depois desta manhã, tendo posto o confessor a intenção de me fazer sofrer a crucificação, vi a rainha mãe que chorava e quase discutia com Jesus para livrar o mundo dos tantos castigos. Mas ele mostrava-se relutante, e só para agradar a mãe, ela veio para me fazer sofrer. Pouco depois, como se tivesse diminuído um pouco, disse: minha filha, é verdade. Eu quero castigar o mundo. Tenho nas mãos os castigos para golpeá-lo. Mas é também verdade que se interessassem tanto você como confessor em rogar-me e sofrer, é sempre um apoio, e viriam a por tantos suportes para livrar, pelo menos em parte. Para livrar o mundo, né, pelo menos em parte. Caso contrário, se eu não encontrar qualquer apoio e escora, terei as mãos livres e vou desabafar sobre as pessoas. Dito isto, desapareceu. Então, interessante, né? Trecho fala sobre o apoio que são as almas vítimas. Esse texto está com um português bem ruim, mas fazer o quê? A gente entende mesmo assim, né? Então, no começo aqui, ela estava naquela ânsia de ir pro céu, né? De pedir para ir pro céu, de morrer, de ir pro céu de vez. E aí ficou alguns dias de silêncio entre Jesus, né? Com pouco sofrimento. E aí ele estava brincando né, com ela, exercitando a paciência dela, dizendo que queria ela no céu, vem pro céu, né? Cessa já dos teus ardentes suspiros que me faz definhar continuamente até desfalecer. Teu ardente amor, tuas ânsias são consolo ao meu triste coração, né? Falando esses versos para ela, mas logo fugia. E aí ela não sabia entender o que ele queria dizer, né? Porque ela queria ir pro céu, mas ele também queria que ela fosse. Mas que situação, né? Mas o padre não queria, então ele estava deixando bem claro que o problema era a obediência e que era a necessidade da missão dela como alma vítima e tal, ficar na terra e tal. Aí depois ele vai explicar mais para frente sobre a divina vontade, mas por enquanto é essa conversa aqui que está, né, está pairando, né, a situação desse dia. Ela não sabe o futuro, o que ele virá falar para ela. Então, nesse momento, ele está brincando com ela ali, modo de falar, com os estratagemas amorosos dele. Eu quero você no céu. E ela fala: eu também quero ir pro céu. E eu quero você no céu. Mas o confessor não quer. Ai, que coisa, né? E tal. Tipo, mas é joguinhos, né? Que Jesus vai falar que ele teve que fazer com ela tal. E a gente não entende direito, ao mesmo tempo a gente tenta entender, faz, né, todo um jogo aí que ele fala, ele chama de estratagemas amorosos tal. Aí pulando isso, que a gente não entende muito bem, a intenção de Jesus, porque é uma coisa muito pessoal entre ele e ela, tem toda uma necessidade de mantê-la, né, de uma realidade interior dela, né, de movê-la à purificação que precisa ser feita nela, é tanta informação ali. Ela é uma alma tão especial que a gente nunca vai entender o que foi necessário
realmente fazer com ela para que ela, né, se dispusesse há tantos anos nessa situação. Então não é fácil. A gente não tem a mínima ideia de como trabalhar. Jesus, com sua sabedoria infinita, trabalhou isso, né? Só ele para explicar um dia definitivamente para a gente. Ele tenta explicar para a Luísa em vários trechos, mas mesmo assim a gente, né, não entende, porque é uma coisa que só os dois mesmo entendem, né? Ela não narrou tudo, minuciosamente, cada coisinha. Teve coisas que ela deixou em parte, deixou para, né, não, sem falar. Então, só Jesus e Luísa sabem realmente tudo que se passou ali nesses relacionamentos dos dois, né? Mas ele fala aqui sobre a realidade de castigar o mundo, né? Que a Nossa Senhora veio, chorava muito, pedindo para que ele não castigasse tanto o mundo assim. E aí, para agradar a mãe dele, ele usou da Luísa, né? Para poder aplacar a justiça. E aí, ele fala que quer muito castigar o mundo, que é verdade, que precisa castigar, não que ele quer porque ele quer por capricho dele, não. Ele precisa castigar por amor, para que os homens não cheguem aos excessos mais terríveis. É por puro amor mesmo. Tenho na mão os castigos para golpear o mundo, mas também é verdade que se interessarem tanto você como confessor em rogar-me sofrer, sempre vai ser um apoio para mim, e vocês viriam a pôr os suportes para escorar, né? Para escorar a minha mão, né? Tipo assim. E se eu não encontrar qualquer apoio e vou ter as mãos livres e vou desabafar sobre as pessoas. Então ele quer esse apoio da alma vítima, né? No outro trecho, ele fala para Luísa, né? Vamos ver aqui. 30 de setembro de 1900, 4:14, Jesus pede-lhe para consolar sua mãe aflita. Então vamos lá. Esta manhã meu docíssimo Jesus não vinha e tive que ter muita paciência em esperá-lo. Cheguei até me esforçar em sair do meu habitual estado, porque não tinha força para continuar assim. Jesus não vinha. O sofrer me parecia que havia fugido de mim, os sentidos me fazia o sentir em mim mesma, não me restava mais que fazer um esforço para sair desse estado. Mas enquanto isso fazia, o bendito Jesus veio e fez um cerco ao redor da minha cabeça com os seus braços. E desde esse momento não me tenho sentido mais em mim mesma. E via Nosso Senhor muito indignado com o mundo, e querendo aplacá-lo, eu disse: Por agora não queiras cuidar de mim, mas peço-te que te ocupes de minha mãe, disse ele. Console-a, porque ela está muito aflita pelos castigos mais pesados que estou prestes a derramar sobre a terra. Quem pode dizer o quanto fiquei aflita? Não sei se tem mais trecho. Faltou, né, conteúdo aqui. Eu vou ter que abrir aqui, peraí. É isso mesmo, né? Só isso que tem aqui, não tem mais nada. Então ela tentou sair do estado dela, aí Jesus apareceu, fez um cerco ao redor da cabeça, e desde esse momento não me tenho sentido mais em mim mesma, e via Nosso Senhor muito indignado com o mundo e querendo aplacá-lo, disse-me. E querendo aplacá-lo, disse-me: Por agora não queiras cuidar de mim, mas peço-te que te ocupes de minha mãe. Então ela queria aplacá-lo, porque ele estava muito indignado com o mundo. Então ele falou para não cuidar dele, mas que cuidasse da mãe dele, consolando-a, porque ela está muito aflita pelos castigos mais pesados que ele está prestes a derramar sobre a terra. Então ela queria sair, não tinha mais paciência para esperar Jesus. Ela tentou sair do estado dela de vítima, né, sentiu um esforço para sair, mas Jesus veio, fez um cerco ao redor da minha cabeça com seus braços, mas não falou nada, só mostrou que estava muito indignado e disse que ela tinha que cuidar da mãe dele, porque a situação estava... Então a gente vê assim que a Luísa, ela tá pensando muito em si mesma, né, nessa situação, por causa que tá esperando e ele não vem, e ele tá numa situação complexa, e ela não se importa, né, de imaginar o que está acontecendo com Jesus, ela só se importa com ela, né, é sempre assim no começo do livro do céu, ela se importa muito com Jesus, mas desde que ele venha fazer, né, presença ali, se ele não vir, ela sai fora. Então é um pouco complicado, né, é o que parece aqui. E aí ele aparece, tem que aparecer, tem que mostrar a situação preta que tá, né, então assim, aí sim ela vai e quer ficar com ele, quer fazer o que ele precisa, né. Então a gente nunca vai, assim, entender mesmo, né, como funciona esse relacionamento, né, de Jesus com a Luísa. Como eu disse no outro trecho, é um mistério, e a gente vai ficar sempre confuso, porque a gente não entende por que a Luísa age dessa forma, né, se ela sabe que a vontade divina quer que ela fique no estado, e ela simplesmente do nada quer sair porque não aguenta mais. Então, realmente ela tem uma vontade humana, que ela, né, é uma vontade dela mesma,
e um interesse pessoal dela, né? Com certeza. Ela é humana 100%, porque o humano é assim. Se ele não está suportando, precisa de ter o apoio. Se não tiver, né, se não tiver ali, não sei, apoio não, se não tiver ali à disposição Jesus para ela, ela sai do estado dela. Então, se Jesus não fizer a vontade dela, quer vir até ela sai da vontade dele, né? Então, é uma situação bem complexa, mas é o que a gente tem ali para, né, para observar. É nesse momento. Aí virá outros momentos que a gente vai vendo, né, o relacionamento dos dois, como funciona. Né? E a gente vai e olha para nós também, como nós também agimos com Jesus. Tem alguma coisa que a gente fica dependendo que Jesus faça por nós para a gente continuar fiel? E se ele parar de fazer, a gente vai largar a mão? Então a gente tem também que questionar como que a gente age, né? Amém? Jesus, eu confio em vós, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. As almas vítimas são apoios e suportes para Jesus. Volume 4, 29 de setembro de 1900. Tendo passado alguns dias de silêncio entre Jesus e eu, e com pouco sofrimento, parece-me que gostaria de continuar a tentar fazer-me exercitar um pouco mais a paciência, e eis como. Ao vir dizia, minha amada, do céu te suspiro, no céu te espero. Nossa, meu Deus, realmente. Porque ela é doida para ir para o céu, né? E o confessor dando a obediência, e a obediência é Jesus, falando para ela não ir. Para ela pedir Jesus para aliviar ela do sofrimento, para ela não morrer. E aí Jesus falando para ela, te suspiro do céu, meu Deus. E como relâmpago desaparecia. Depois, voltando, repetia, cessa já dos teus ardentes suspiros, que me fazes definhar continuamente até desfalecer. Nossa, meu Deus. Outras vezes, teu ardente amor, tuas ânsias são consolo a meu triste coração. Então, assim, essa ânsia, né, que a alma tem de estar com Deus, de se unir a Ele, de ir para o céu, consola, porque Ele é rejeitado. Um monte de almas. Gente, muito grande isso, muito, assim, doído, né? Deus é muito rejeitado. Deus é muito rejeitado. Jesus é rejeitado. Mesmo as pessoas lá que tá falando, que fala que tá seguindo a Deus, mas é um cristianismo sem Cristo. Como eu tava ouvindo agora o cara falando da história lá da Nigéria, né? Da questão dos conflitos lá na Nigéria, quantos cristãos são mortos e tudo, e ele falando que tem muito cristão no cristianismo que que não fala de Cristo, realmente, que tira Cristo, que fala de um monte de coisas, de N coisas, e rejeita Cristo. Nossa, é muita dor. Então, Jesus é muito rejeitado. E aí, toda essa ânsia, ela que a gente sente por ele, todo esse desejo aplaca, né, consola o coração dele. Teu ardente amor, tuas ânsias, são consolo a meu triste coração. Mas quem pode dizer tudo? É muita dor, gente, porque assim, ele é rejeitado, a humanidade dele, ele em sua pessoa humana, digamos assim, né? Na humanidade, Jesus é rejeitada. A palavra dele, ele é a palavra, né? A palavra dele é rejeitada. O livro do céu, essas verdades são rejeitadas. E aí quando a gente tem essa ânsia, esse ardente amor por estar sempre, a gente está sempre ali, em cima do livro do céu, né? Eu tava pensando, nossa, Jesus, o que o Senhor fez é um milagre, né? Uma coisa assim que é um milagre. A gente fica destrinchando o livro do céu todo dia, né? A gente tá ali em cima do livro do céu o tempo todo, praticamente assim, todo dia, né, gente? Todo dia a gente tá destrinchando o livro do céu. O tanto que as outras pessoas rejeitam, a gente tá fazendo o contrário, né? A gente tá agarrado ali com o livro do céu todo dia. Não é uma coisa que a gente pega uma vez na semana e olha lá. Não, a gente pega todo dia e faz o tema do dia. Aí tem a escola, tem a escolinha, tem a live, tem os vídeos
das lives em equipe, tem a pessoa lendo o livro do céu. Aí tem os videozinhos, agora um monte de gente fazendo os vídeos. Nossa, eu fico tão feliz quando eu vejo o rostinho lá das pessoas no grupo lá mandando os vídeos do TikTok. E é Deus, é Ele, nossa. Não é eu só, é Jesus em mim que fica feliz que a gente tá ali. Então, esses ardentes desejos, suspiros, esse grude que a gente tem com o livro do céu, né? Repara tanta rejeição. Porque a gente, tipo assim, a gente tá ali o tempo todo, ali, grudado, não tira os olhos. Nossa. Então, esse ardente amor é uma ânsia, né, que a gente tem por conhecer mais e mais e mais e vai fazer o Kairos, né, no final do ano, faz o congresso e a gente tá ali, sempre ali em cima do livro do céu, destrinchando. Tá ali focado, consola. Mas quem pode dizer tudo, parecia-me que tinha vontade de fazer versos, e estes versos às vezes os expressava cantando-os, mas sem dar-me tempo de lhe dizer uma palavra, logo fugia. Nossa, ele fugia, meu Deus. É como se fosse assim, ele não queria ser aplacado, né? E ele fugia, não sei, foi isso que veio no meu coração. Depois desta manhã, tendo posto confessou a intenção de me fazer sofrer a crucificação, vi a rainha mãe que chorava e quase discutia com Jesus para livrar o mundo dos tantos castigos. Mas ele mostrava-se relutante. E só para agradar a mãe, ele veio para me fazer sofrer. Ela veio para me fazer sofrer. Pouco depois, como se tivesse diminuído um pouco, disse: Minha filha, é verdade que quero castigar o mundo. Tenho na mão os castigos para golpeá-lo. Mas é também verdade que se interessarem tanto você como o confessor em rogar-me a sofrer, é sempre um apoio. E viriam a pôr tantos suportes para livrar, ou pelo menos em parte, caso contrário, não encontrar qualquer apoio e escora, mãos livres eu vou desabafar sobre as pessoas. Dito isso, desapareceu. Então tem esses apoios ainda na Terra, porque senão já tinha destruído, gente. Viver na divina vontade aplaca a justiça. A gente não é alma vítima nesse posto de ofício de vítima, mas a gente vive na divina vontade, como filho da divina vontade. E aplaca a justiça. Por que que aplaca? Ele criou o ser humano e criou tudo para o homem viver com a vontade dele. Ele criou tudo para cada um ficar no seu posto, como a criação. Cada um está no seu posto. Como ele falou naquele texto lá da felicidade. Eles são felizes porque cada um está na ordem, na ordem. E ele criou tudo para ficar na ordem. Ele não criou para ficar nessa desordem que está o homem. Então, quando ele vê na Terra, ele olha para a Terra e vê que o plano dele está se cumprindo, está acontecendo, acontece, né? Aí é aplacada a justiça e não destrói tudo. Jesus pede-lhe para consolar sua mãe aflita. Esta manhã, meu docíssimo Jesus não vinha e tive que ter muita paciência em esperá-lo. Cheguei até me esforçar em sair do meu habitual estado, porque não tinha força para continuar nele. Jesus não vinha, o sofrer me parecia que havia fugido de mim, os sentidos me os sentias em mim mesma. Não me restava mais que fazer um esforço para sair. Mas, enquanto isso fazia, o bendito Jesus veio e fez um cerco ao redor de minha cabeça com seus braços. E desde esse momento não me tenho sentido mais em mim mesma. E via nosso Senhor muito indignado com o mundo e querendo aplacá-lo, disse-me. Então ela estava lá, não estava sofrendo, estava pensando até fazer um esforço para sair do estado habitual dela. Aí Jesus veio. Jesus veio e fez um cerco ao redor da cabeça dela. E aí ele falou: Por agora não queiras cuidar de mim. Não, por agora não queiras cuidar de mim, mas peço-te que te ocupes de minha mãe, consola, porque está muito afligida pelos castigos mais pesados que estou prestes a derramar sobre a terra. Quem pode dizer o quanto aflita fiquei? 1900. Ainda não tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial, né? Foi uma coisa assim bem terrível, né? O flagelo da guerra. É uma coisa muito terrível, porque muita gente morreu, muita gente.
assim, muita gente de uma vez, né? Então a Nossa Senhora estava aflita. Porque ele falou, ela estava aflita por castigos que iam vir, né? Pesados que está prestes a derramar sobre a terra. Então, a Luísa estava ali para. Ele pediu para a Luísa consolar a mãe dele. Interessante, né? Quem pode dizer o quanto aflita eu fiquei? Mas como que a gente pode consolar Nossa Senhora, né? Vamos pensar assim. Nesse momento, né? Agora, assim, a gente, né? Consolar Nossa Senhora. Consolar Nossa Senhora, para ela ficar consolada, ela sempre olha para Jesus, né? Ela sempre olha para Jesus. Ela pensa só em Jesus, né, em Deus. Então, se a gente viver na divina vontade, você está consolando Nossa Senhora. Não adianta, gente, a gente falar assim: ah, Nossa Senhora, vou te dar um beijinho, vou te dar um abraço. Vem aqui, mãe, vou te abraçar. Eu vou te, eu vou te comprar. Eu vou ali, mãe, na loja de flor. Eu vou ali, mãe, vou comprar uma roseira para a senhora. Vou colocar, vou passar ali numa igreja, né? Eu leio esse trecho aqui e falar assim: o que eu faço, Senhor, para consolar sua mãe? Porque tem muitos flagelos na terra acontecendo agora, né? Tanta coisa acontecendo. Gente, na Nigéria, esse monte de cristão perseguido, é uma situação terrível, né? Chega lá o pessoal os muçulmanos, os islã, chega as pessoas indo na missa, eles chegam lá de moto, destrói tudo. Decapitação de pessoas, de homens, e violenta a mulher, e mata as crianças. Morreu já 7 mil em 2025. 7 mil nigerianos. Então, assim, muita coisa acontecendo, e guerra, guerra para lá e para cá. E muita coisa acontecendo. E aí eu penso, meu Deus, o que eu faço para consolar Nossa Senhora? Ela está aflita com tanto flagelo. Ah, já sei, vou passar numa floricultura ali e vou levar umas rosas para Nossa Senhora, vou colocar na imagem dela lá na igreja, no santuário da Nossa Senhora. Aqui, lá perto de casa, tem um santuário, Imaculado Coração de Maria. Vou lá levar flores para ela. Vou lá rezar, rezar Ave Marias para consolar Nossa Senhora. Meu Deus, isso é bonito, é muito bonito, é uma coisa bonita que ela vai receber. Mas o que ela quer mesmo, o que ela quer é que a gente viva na divina vontade, assim como ela. Ela fala isso, é saber o que está ali, o desejo. Porque assim, quando a gente tem uma vontade, tem um desejo, e alguém que te ama, por exemplo, vamos pensar assim, você conhece um amigo e ele está chorando, ele está chorando. Só que é uma pessoa que você não conhece muito, que é um colega. Pensa que tem um colega de trabalho que tá chorando. Igual esse dia, minha colega estava aqui chorando, chorando, chorando. Aí, eu sei por que ela tá chorando. Eu sei o motivo. Eu sei o que tá afligindo ela, porque eu sou amiga dela, ela me conta tudo. Ela fala o que acontece, ela me explicou por que ela estava chorando, por causa disso, por causa daquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí eu vou conversar com ela e converso com ela, deixo ela falar, ela desabafa. E aí ela é até aniversário dela amanhã. Aí ela falou assim: "Eu não quero que faz nada para mim, porque eu tô por causa de situações que tá acontecendo aqui, não é para fazer nada no meu aniversário, eu não quero que comemore meu aniversário para todos, chama todo mundo, eu não quero por causa disso, por causa daquilo, não sei o quê. E eu quero só uma coisa assim, né, falou lá um monte de coisa. Então ela desabafou o que ela queria, o que era a vontade dela e tudo. Aí eu vou lá e sabendo do que ela quer, tá bom, e só conversa, então vamos só conversar e tudo. E ela fica tranquila, feliz. Aí chega outra pessoa e vê ela chorando. Mas é uma pessoa que não sabe de nada, por que ela tá chorando, não conhece ela. E só chega e dá um abraço nela. Olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas vai ficar tudo bem, tá? Vai ficar tudo bem, fica em paz, não sei o quê. Ela vai receber aquele abraço, ela vai receber, mas assim, a pessoa fez uma coisa que não foi tão assim, porque a pessoa nem sabe por que ela tá chorando. Entendeu? Então, quando a gente sabe, conhece o que tá lá no coração da pessoa, o que é o desejo, por que ela tá chorando, é bem diferente. A gente vai conseguir consolar a pessoa, satisfazer o que ela quer. E o que a Nossa Senhora mais quer é a nossa vontade. É que a gente viva na vontade divina. É que a gente faça igualzinho ela.
que viva na vontade divina, que sejamos filhas dela, filhas parecidas com a mãe. Ela quer, o que ela quer, na verdade, ela quer dar pra gente, ela quer que a gente viva, que ela quer dar a herança dela, né? O que ela é pra gente. Rainha da divina vontade, filha da divina vontade. Ela é rainha, né? Mãe, ela quer ter a gente realmente, que a gente seja realmente filho dela, e o filho é parecido com a mãe. Então, para consolar ela mesmo, para deixar ela feliz, sorrindo, é a gente viver na divina vontade. É ela olhar para a terra, ela olhar para o nosso coração e ver a nossa vontade rendida, e ver a nossa vontade entregue aos pés, deixar os pés lá da cruz, aos pés de Deus, lá do trono de Deus, igual ela. Igualzinho ela fez. É isso que vai consolar ela. De verdade, vai consolar ela mesmo, assim, que vai consolar, porque não tem outro jeito. Ela sabe o que Deus quer e ela só quer o que Deus quer. Então, se a gente vive na divina vontade, é o consolo dela, é a alegria dela. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém. Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Estudo 7, Livro do Céu, volume 4, capítulo 13. 29 de setembro de 1900. As almas vítimas são apoios e suporte para Jesus. Tendo passado alguns dias de silêncio entre Jesus e eu, e com pouco sofrimento, parece-me que gostaria de continuar a tentar fazer-me exercitar um pouco mais a paciência. E eis como. Ao vir dizia, minha amada, do céu te suspiro, no céu, no céu te espero. E como relâmpago desaparecia, depois voltando a repetir, cessa já dos teus ardentes suspiros, que me fazes definhar continuamente até desfalecer. Outras vezes, teu ardente amor, tuas ânsias são consolo a meu triste coração. Mas quem pode dizer tudo? Parecia-me que tinha vontades de fazer versos, e estes versos, às vezes, os expressava cantando-os, mas sem dar-me tempo de lhe dizer uma palavra, logo fugia. Depois desta manhã, tendo posto o confessor a intenção de me fazer sofrer a crucificação, vi a mãe rainha que chorava e quase discutia com Jesus para livrar o mundo dos tantos castigos. Mas ele mostrava-se relutante, e só para agradar a mãe, ele veio para me fazer sofrer. Pouco depois, como se tivesse diminuído um pouco, disse: minha filha, é verdade que quero castigar o mundo. Tenho na mão os castigos para golpeá-lo. Mas é também verdade que, se interessarem tanto você como o confessor em rogar-me e sofrer, é sempre um apoio, e viriam a pôr tantos suportes para livrar, ou pelo menos em parte. Caso contrário, não encontrar qualquer apoio e escora. Mãos livres eu vou desabafar sobre as pessoas. Dito isso, desapareceu. Então, ao mesmo tempo que ele chamava, suspirava Luísa no céu, né? O confessor a mantinha na terra, Jesus a mantinha na terra, que era de preciso, né? Por conta do ofício dela de vítima. Como ele diz no outro trecho, se leva ela ao céu, em quem ele veria? O que seria da humanidade, o que seria do mundo, sem ela como vítima na terra? Então, o céu a que Jesus, né, anseia que ela alcance é o céu da vida na divina vontade, né? É o céu da divina vontade. A fundir-se com ele, né, já ainda em vida, já, né, da terra, a fim de ser um só com ele. Não mais pensar nela, não mais pensar que eu no alívio dela, na satisfação dela, né, em voar ao céu e viver eternamente, né, com ele. Não, mas trabalhar com ele, né, no propósito, na missão, né, nos compromissos dele. Ele ter essa companhia, ele não estar mais sozinho, ele não ter mais que fazer tudo sozinho, mas ter a criatura com ele.
É este o céu para Deus. É este o céu que Jesus, né, está aqui a suspirar, como ele disse. Né? Ao ouvir-me dizia, minha amada, do céu te suspiro, no céu te espero. Né? Entendo o céu da divina vontade. Né? A ser para ele essa humanidade onde ele pode estar livre e não mais encontrar na criatura obstáculo algum. Tudo está ordenado na divina vontade. E ele está tudo ajustado na criatura, a criatura toda ajustada nele, um com ele. É este o céu, né? É esta a bem-aventurança, né? que Jesus quer dar à criatura aqui já em vida. Ele não encontrar, né? Eu assim na terra como no céu. Ele não encontrar obstáculo algum, né? De vontade própria, de vontade, de pensamento em si mesmo, né? Mas tudo voltado a ele, para ele, por ele, com ele. Como dizia num trecho ainda há pouco, né? A confiança arrebata Jesus. Ele quer que a alma se esqueça de si mesma e se ocupe só dele, né? É o céu que ele suspira, né? Como ele diz em outro trecho, o milagre de todos os milagres, que a criatura retorne a propósito, né? A finalidade foi criado que a divina vontade reine nela, né? Seja dominante dela. E isso sem nenhuma imposição, mas a criatura, por amor, cede a ele, livremente, né? Com total consciência e conhecimento, né? De que é o real, o verdadeiro a se fazer, a felicidade plena. Né? Portanto, ela se desfaz de si, de suas coisas, apegando-se a ele. Né? De fato, é o paraíso na terra, é o cumprimento do Pai Nosso. O volume 4, trecho 14, 30 de setembro de 1900. Jesus pede-lhe para consolar a sua mãe aflita, né? Que é ser céu também para ela. Né? Desapegando de si mesmo e ser céu também para sua mãe. Né? Porque ela e ele são, pode-se dizer que é a mesma pessoa. Né? A mesma pessoa, porém separados. Né? Mas com uma só vontade, então é dois que se faz um. Né? Não que seja aqui querer enquadrar Nossa Senhora como uma quarta pessoa na Santíssima Trindade, não, mas é o Criador e a criatura. Criatura essa intitulada, né? Intitulada, tem uma palavra mais correta a respeito disso. Coroada. Né? Essa mãe coroada como rainha, né? Em ser por graça o que Deus é por natureza. Então, não que seja uma quarta pessoa, entenda bem, mas que na mesma patamar para com Deus, né? Como rainha, como mãe e senhora, né? A rainha da divina vontade. Então, uma vez que faz por Deus, façamos também a ela, a rainha, a mãe, né? Que nos trouxe a vida, que nos trouxe, né? O Salvador, que nos trouxe a divina vontade, né? Que nos ensina a vivê-la, que nos forma. Né? Então, tenhamos para com ela um apreço, né? Um amor divino, né? De sermos também um com ela. E assim, conhecendo os sofrimentos dela, vivendo as dores dela, que são as dores de Jesus, sermos um também com ela. E assim aqui, formar também um céu para ela. Ter ela no nosso coração, o trono, né? Com a dignidade de rainha que é. E não só rainha, mas também como mãe e senhora, né? Nossa formadora. Então Jesus pede-lhe para consolar a sua mãe aflita. Esta manhã, meu docíssimo Jesus não vinha e tive que ter muita paciência em esperá-lo. Cheguei até me esforçar em sair de meu habitual estado, porque não tinha força para continuar nele. Né? A paciência, as dores da privação, né? A ânsia dela em ter Jesus ali sensível. Né? Cheguei até a me esforçar em sair de meu estado, né? Que eu me esforçar em sair de meu habitual estado, porque não tinha força para continuar nele. Né? Tamanha era a dor, a angústia, né? De Jesus não vir. Jesus não vinha. O sofrer me parecia que havia fugido de mim. Os sentidos me
o sentia em mim mesma. Nossa, Jesus não vinha, o sofrer me parecia que havia fugido de mim. Os sentidos o sentia em mim mesma. Não me restava mais que fazer um esforço para sair. Mas enquanto isso fazia, o bendito Jesus veio e fez um cerco ao redor de minha cabeça com seus braços. E desde esse momento não me tenho sentido mais em mim mesma. E via Nosso Senhor muito indignado com o mundo e querendo aplacá-lo. Né? Como foi dito, né, nos primeiros volumes, Luiz não tem entendimento e busca sair. Assim como a criatura, nós hoje, né, se não tem um gosto, Luísa tinha o gosto, o desejo aqui, a satisfação da presença de Jesus. E não vindo, ela, como diz, né, faz força para sair, ou seja, né, se distrair, né? Se fosse nos dias de hoje, né, se tivesse ela lá, o que temos hoje, ela ia lá ver algum vídeo na internet, alguma outra coisa, alguma ocupação, uma outra, né? Vou me entreter aqui, que Jesus não vem, eu vou, né, me dar esse gostinho disso, daquilo, vou ficar vendo uns vidinhos besta aqui no TikTok para passar o tempo, né? Como se dá na realidade de hoje. Mas não, é ocupar-se de Jesus, esquecer de si mesmo, né? No caso aqui, esquecer de seus contentamentos humanos, né? Os seus entretenimentos, mas ficar fixo nele, ocupar só dele, como eu acabei de dizer, de um trecho que li ainda há pouco. A confiança arrebata Jesus, né? A confiança, o abandono, o atrai a nós, né? Ele quer que a alma se esqueça de si mesma e se ocupe só dele. É como que os testes, né, que ele dá no começo. Né? Ele vai dando, né? Ele vai dando linha na pipa, né? Vai dando linha na pipa, por assim dizer, e vê onde está, né? O seu coração, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, né? Se o teu tesouro é nas coisas da terra, seu coração né? Pousará nas coisas da terra. Né? Se o seu contentamento está em Deus, né, em buscar a satisfação dele, então a dor da privação será, né, onde pousará o seu coração, ou seja, não vai sair, né, da vontade divina, por mais que se esforce para isso. Tá? Como se deu aqui com Luísa. Ela fez força para sair, né, quis sair. Né, aqui, ó. Não me restava mais que fazer um esforço para sair. Mas enquanto isso fazia, o bendito Jesus veio e me fez um cerco ao redor da minha cabeça, com seus braços. E desde esse momento, não me tenho sentido mais em mim mesma, né? Aqui, ó. Tirou a fumaça, né? Dissipou as trevas da vontade humana, né? Fixando ela na vontade dele, né? Fixando os olhos dela nele. Não mais se esforçando aqui para encontrar uma vã ocupação, uma distração. E assim é como ele nos quer. Não que não vamos mais cuidar das coisas, né? Da nossa condição, nossa realidade humana. Né? Ah, não vou fazer mais nada, vou ficar só o dia inteiro sentado na frente do computador, com o livro do céu na mão, né? E meditando nessas verdades. Não é isso. Né? Mas em tudo, né? Fazer estas sem negligenciar as outras. Ou seja, o nosso coração está em Deus. Né? O nosso pensamento, o nosso ser, os nossos olhos, nossa mente, nossos ouvidos estão atentos, nossas batidas do coração é tudo para Ele, né? Eu te amo de volta, uma vez que tudo Ele faz por amor a nós, tudo está, né, com os olhos fixos nas suas criaturas, buscando sempre a melhor forma divina de nos conduzir a Ele. E esta forma divina de nos conduzir a Ele, à vontade dEle, nem sempre é agradável a nós. Às vezes terá uma amargura, um amargor, né? Mas é para nos unirmos a Ele, para desapegarmos da terra, né? O que diz aqui, uma frustração no âmbito humano, né? Mas aí não é para mim, não é, a divina vontade não é para mim, é isso, é aquilo, né? Esse aqui é o pensar em si mesmo, é as distrações vãs, é o amor a si mesmo. Como eu acabei de dizer, é os testes que Jesus dá para ver se verdadeiramente está, né, com a reta intenção em amar, em fazer só por Jesus. Né?
Se não é por interesses de receber algo aqui ou daqui a pouco, né, humanamente. Então, na parte humana, Jesus sempre vai estar amargando, né, para que desapeguemos de fato dela. Porque enquanto estiver mil maravilhas, você vai estar sempre com os olhos na terra, né, apegados à terra. Então, a amargura é o cuidado de Deus, é um zelo dele. E que não é mal, não é mal. A própria pessoa vai agradecer a Deus, porque de fato é a purificação, né? Vai deixando-a leve, livre e solta para voar para Deus, para voar na divina vontade, alçar o voo, né, no divino. É toda essa decepção com a terra, com as coisas da terra. E aí não estará mais o seu coração tão fixo nela, né? E sim alçando o voo a Deus. Né? Ajuntai tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Né? Então, Jesus disse, Nosso Senhor, muito indignado com o mundo e querendo aplacá-lo, disse-me, por agora, não queiras cuidar de mim, mas peço-te que te ocupes de minha mãe. Consola, porque está muito afligida pelos castigos mais pesados que estou prestes a derramar sobre a terra. Quem pode dizer o quanto aflita fiquei? Né? Como consolá-la? Né? O que fazer? Né? Mas reconhecer toda a situação, né? E também a necessidade que a criatura tem, porque, como diz, né? Quanto mais eu chamo, mais meu povo se afasta de mim. Então, para pôr um freio frente a eles lá na frente, né? Para formar um dique, né? Frente a eles, chove-se então os castigos. Como acabei de dizer, diante da frustração com a terra, com as coisas da terra, é que erguemos os olhos a Deus. Né? Como li numa frase outro dia, né? Bendito o sofrimento que nos faz olhar para o céu. Né? Bendito lá, é sempre, né, contrariando o humano para tirarmos os olhos da terra e nos voltarmos a Deus. Né? O nosso coração está em Deus. Né? E só a partir do sofrimento, das situações, né, desagradáveis na terra que olhamos para ele. Né? É por perdermos um que adquirimos o outro. Então é por perder os nossos apoios humanos que alcançamos, né, o divino. Desapegando, não tendo mais onde apoiar o pé, nos apoiamos em Deus. Né? E aqui consolar Nossa Senhora, né? Que é necessário os castigos. Ela que é a mãe da misericórdia, né? Mas necessários os castigos. Como num trecho, né, que as almas do purgatório vai dizer, né? Não somos obrigados a obedecer, pois não temos uma vontade de obediência, não nos cabe aqui mais. Mas rezamos para que, ao menos, por meio dos castigos, venham a ser salvas as almas. Então, estar nessa posição com a mãe, consolar a mãe, a rezar para que as almas alcancem a salvação, né? Alcancem a contrição perfeita, né? O arrependimento. Né? Que o batismo da cruz possa imprimir neles o arrependimento, a contrição perfeita, e sejam elas salvas. Né? E as que permanecerem, né, sobreviverem aos castigos, aos flagelos, né, possam converter-se verdadeiramente e anunciar os outros, né, e levar a palavra aos demais. Né, como aqueles que foram curados no Evangelho, Jesus não deixou que os seguisse, mas disse, né, vai e fale de mim, né, proclame a verdade, a palavra, a salvação está no mundo e tal. Né? Como se deu com alguns que foram curados, né? Na volta vai dizer, como se deu com os reis magos, né? Que era para eles irem para anunciar a boa nova, e assim por diante. E aqui, essa consolação a Nossa Senhora, né? A fim de que os instrua, a fim de que os ilumine, os guie, os conceda a palavra, a força, o Espírito Santo para anunciar a verdade, né? Os conhecimentos de Jesus, a libertação. Né? Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Tudo concorre, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Deus abençoe a todos.